Bom, quando a Nájila pediu para falar desse assunto, eu fui começando a preparar uns slides, né, para a gente ter um roteiro, uma sequência de pensamentos, porque nesse momento que a gente está vivendo, tanta coisa fora, tanta informação que chega para a gente o tempo inteiro, é a hora da gente voltar lá na base e ficar firme. E lembrar que estamos aqui com o amparo de nosso Pai. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia, eu frequento essa casa há mais de 20 anos. Eu já estive aí no lugar de vocês quando meu filho era pequeno, mais ou menos uns 18 anos atrás, porque hoje ele está com 24. Como mãe, eu falo para vocês, vale a pena, se esforce. Tem hora que dá piti, a gente fica estressado, tem que negociar, mas vale a pena, porque é a hora que a gente coloca a sementinha. Mesmo que eles escolham outros caminhos quando adultos. Meu filho hoje não é espírita, ele não segue mais os valores, os critérios. Ele é um bom homem hoje, eu posso falar assim, valeu a pena. Cada piti, cada birraça de manhã cedo, sono, trocar exercício, fazer negociação, vale a pena, gente, acredita. É assim que a gente forma um planeta melhor. É assim que a gente exercita a doutrina dos espíritos. É assim que a gente mostra, através do nosso empenho, através da nossa fé, através do nosso dia a dia. Porque ser espírita, a gente vai ver aqui nos princípios básicos, é exercício diário, é exercício pequenininho. Não é, vou lá fazer a campanha do quilo para fazer a diferença. Nós, enquanto pais, nosso primeiro compromisso é com a nossa família. O nosso primeiro exercício é dentro de casa. O nosso primeiro passo é com aquele que a gente resolveu acolher. E todos nós, quando nos tornamos pais, a gente começa até a valorizar mais os nossos pais. A gente fala assim, nossa Senhora, eu já fazia isso. Coitada da minha mãe e do meu pai. A gente olha para os nossos pais com mais gratidão. A gente olha para a nossa família com mais orgulho. Por mais que tenha dado muita coisa errada, por mais que a gente tenha os atropelos e as nossas dificuldades de relacionamento, a gente olha para trás e olha para frente. E aí a gente começa a encontrar o nosso lugar. A gente começa a entender a que veio. Por que eu estou aqui agora? Porque essa é a questão nossa de existência. O que eu estou fazendo aqui? Na hora que vem uma dificuldade, na hora que vem uma dúvida, na hora que vem uma insegurança, nós nos perguntamos, eu vou dar conta? É possível? Como que eu vou fazer isso? Então hoje eu não vou falar nada de novo, nós vamos seguir os princípios básicos do Espiritismo. E aí, quando a gente pensa em princípios básicos do Espiritismo, a gente tem as 5 questões, que são existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Por que a gente vai pensar a respeito disso? Porque enquanto doutrina dos espíritos, a gente segue um caminho. Nós estamos aqui porque a gente acredita no que a doutrina nos ensina. E aí, quando o Alan viu aqui o tema, eu falo que o Alan é meu colega de mediunidade, que a gente faz várias coisas aqui na casa. Ele falou assim, você vai apresentar, falar, espíritas, instruí-vos e amai-vos, e vai embora. Aí eu falei assim, eu vou deixar todo mundo aqui com a cabeça fritando, né? Eu falei, não, vamos pensar junto. Eu não tenho a pretensão de vir ensinar nada. Nós vamos pensar juntos. E quem quiser perguntar, quem quiser fazer uma colocação, colaborar, pode ficar à vontade. E aí, quando a gente pensa nesses princípios básicos do Espiritismo, e quando a gente começa a refletir acerca de cada um deles, eles crescem um pouquinho. Porque quando você tem lá a existência de Deus, a doutrina nos ensina que é Deus e Jesus. Aí quando você tem a imortalidade da alma, a gente tem que entender o que é o espírito, o perispírito, a evolução e o livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio, a causa e efeito em reencarnação, estão entre lá a imortalidade da alma e a pluralidade das existências.
E aí você tem a pluralidade dos mundos habitados, com a imortalidade da alma, com a vida futura, com o plano espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos na nossa vida e na natureza. Então, a gente acaba tendo um volume muito grande de informações. Por quê? Porque está tudo junto. Não existe Deus sem Jesus. Não existe Jesus sem pluralidade dos mundos habitados. Não existe Jesus sem causa e efeito. Não existe Deus sem livre-arbítrio. Não existe espírito sem reencarnação. E aí a gente vai pensar nisso tudo. Como é que isso funciona? E aí, para começar, no sábado de manhã, em que a gente está um pouco... Peraí só um pouquinho que eu vou colocar o vídeo, tá, gente? Você é uma rainha. Bela. Isso, muito bonita. É, super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Você é falei bonita. Bonita, cara. É o filho dela. É. Tá, peraí. Vai. Rainha. Isso. Bela. Isso. Vou envenenado. É. Nem, ó. Ah, esse aqui é óbvio. Depois dessa aqui não ia acertar. Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque tá muito fome. Meia hora já. Tá, agora minha filha. Eu sou um homem. Não. Não? Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Ah, gente, assim tá difícil. Dá uma dica então, né? Você é o criador. Ah, deve ser uma resposta. Criador? Mas criador de quê? Não, de quê? Criador de tudo. Olha, você é o início, o fim e o meio. Eu sou Raul Seixas. Raul Seixas, mas é você mesmo. Não, você é inteligência suprema. Inteligência suprema? Einstein. Você sabe o que eu estou dizendo? Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. O que infinito aqui é a coleção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Só você não é ruim, você não é mulher, você não é bicho, nada, tudo. Zero. Vamos zero. Vamos lá. Começar do zero? Zero. Vamos lá. Não sou homem. Não sou mulher. Também não sou bicho. Não é. Tá, então eu sou feito de quê? De nuvem. A gente não tem tanto assim pra gente entender o que ele é feito. Você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai ser. Eu não sou o Big Bang. Você não Olha, boa visão. Tá difícil. Pai, como você faz essas sumiço? Isso, papo é esse agora? Só saísse do colégio e não voltasse pra casa. Eu chamava a polícia. Mas a polícia não fizesse nada. Mas se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até todo mundo. Mas se nada adiantasse, nada adiantasse fazer, você nunca mais tem chance. Sim, meu filho. Eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus para que você... Eu sou um disque denúncia. Então, aí a gente tem que pensar, tá muito bom. A gente tem que pensar então, como que a gente está com a nossa relação com Deus. Para a gente entender os princípios básicos, a gente precisa nos perguntar, como que eu enxergo Deus? O que Ele significa para mim? Porque às vezes a gente fica colocando transferindo muita responsabilidade para Deus de atos que são nossos. Se a gente coloca um Deus muito perto do humano, porque a gente não consegue compreender o que é Deus, a gente fica muito equivocado. E aí esses equívocos nos trazem sofrimento, porque aí a gente acha que Deus não está lembrando da gente, ou que Deus não nos ama como a gente gostaria, que Deus esqueceu de olhar para as nossas aflições. A gente fica numa troca muito de humano. E quando a gente entende que Deus é muito mais
do que a gente consegue compreender, nós nos vigiamos. Nós prestamos atenção como que está essa relação com o Pai. Então, no livro dos Espíritos, a gente tem a questão lá, o que é Deus, e o que deve se entender por infinito. Infinito é aquilo que a gente não consegue mensurar. Como é que a gente vai... Por isso que Deus é o infinito para a gente, dentro da nossa linguagem, dentro do nosso conhecimento e do estágio evolutivo que a gente nós ainda nos encontramos. E aí, Kardec coloca lá para a gente que não há efeito sem causa. As coisas que a gente ainda não consegue compreender, a gente tem que pensar que ela tem uma origem e que saiu de algum lugar, mesmo que a gente não compreenda. Porque a gente, no momento evolutivo que encontramos, a gente tem que sentir Deus. A gente não tem que racionalizar. Sentir é aquilo que a gente faz sem ter consciência lógica. Deus precisa ser um sentimento em nós. Precisa ser uma atitude. Eu vou fazer isso porque eu acredito. Porque o nosso espírito reconhece Deus. Nós, enquanto encarnados, é que ficamos colocando esse Deus perto do humano, perto dessa materialidade que a gente tem vivido agora. Quando a gente perde a materialidade, a gente muda até a nossa visão a respeito de Deus. Por quê? Porque a gente não vai pautar mais no sair ali fora e ser assaltado, ou na doença que pode nos acarretar, na dificuldade de ter o trabalho, na minha dificuldade de relação com o outro, dessa família que eu vivo agora. Aí a gente começa a mudar o nosso conceito de Deus. E na doutrina dos Espíritos a gente tem Jesus. A gente não pode falar de doutrina dos Espíritos se a gente não falar de Jesus. Enquanto terceira revelação, Jesus é a misericórdia divina para a Terra. Governador do planeta, nosso irmão mais velho, ele se dispôs a vir à Terra para nos mostrar que é possível fazer diferente. Ele veio à Terra para nos mostrar que o divino existe. Porque Jesus ficou famoso porque ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado e passado pela Terra, mesmo fazendo os milagres, se ele não tivesse voltado, talvez ele não seria tão importante para a gente. Ele não chamaria tanto a nossa atenção. E aí Jesus, enquanto terceira revelação, ele veio aqui para dizer: gente, estamos juntos. Aqui, vocês precisam me ver para vocês acreditarem. A gente tem um pouquinho dos discípulos lá. A gente tem o Pedro com aquele coração endurecido. A gente tem o Judas na hora que a gente quer levar vantagem. A gente tem também Tomé, que não tem que ver para crer. A gente precisava ter essa passagem de Jesus aqui. Se a gente não tivesse Jesus, será que o nosso entendimento seria o mesmo hoje? São perguntas que a gente tem que fazer. Porque tem 2000 anos que ele falou coisas pra gente básicas que a gente não aprendeu ainda. Eu tenho pensado muito ultimamente na questão dessa comunicação, que às vezes eu falo alguma coisa para ele e eu não tenho uma intenção, e se ele está numa dificuldade, ele entende de outro jeito, e aí a coisa vai toda para o lado errado. E Jesus falou com uma amorosidade, ele falou com uma tranquilidade, porque ele nos conhecia muito bem. A gente ainda não entendeu. A gente ainda não entendeu o que é ser irmão. Nós não conseguimos entender ainda que somos todos farinha do mesmo saco, que somos todos partes de Deus, que eu sou feita do mesmo pó divino que ele, que todo mundo. A gente ainda não conseguiu compreender quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu os amei, porque se somos todos farinha do mesmo saco, se somos todos feitos da mesma matéria divina, quando um adoece, o todo adoece. É igualzinho nosso corpo físico. Uma célulazinha que começa a reproduzir diferente vira um câncer que devasta o corpo físico. Imagina isso num planeta com bilhões de pessoas. Se somos todos feitos da mesma essência, se somos todos idênticos, o que a gente tem de diferente é o caminho que cada um já trilhou. É isso que está fazendo diferença para nós aqui hoje. E graças a Deus, na sua infinita misericórdia, nos criou diferente.
A gente vai entender por quê um pouquinho mais na frente aqui do raciocínio. Então, vamos olhar para esse Jesus com gratidão dele ter vindo à Terra para nos mostrar o exemplo. Jesus, para passar por aqui, ele se preparou por 1000 anos. Ele ficou 1000 anos preparando para baixar o padrão vibracional dele para conseguir encarnar aqui 33 anos. E aí, quando acaba, ele volta para o seu padrão vibracional de novo. Mas não significa que ele não esteja conosco. Eu vou contar para vocês um caso específico que eu presenciei. Uma criança, numa reunião junto, um espírito de uma criança, ele estava triste e ele reclamou comigo que Jesus tinha 2 dias que não ia lá ver ele. E aí eu falei assim, eu não acredito que Jesus não vá te ver. Eu estava conversando com o espírito. E ele falou assim, não, ele não vem aqui sim, nem ele está vindo aqui. Eu falei assim, para um pouquinho, presta atenção. Será que foi você que não viu Jesus? Porque ele vai todo dia. Ele prometeu que ele estaria conosco e ele vai todo dia. E aí a criança começou a chorar e falou para mim assim, Jesus é uma luz. Eu vejo quando ele chega e ele vem até mim. Então é isso, gente. Nós não estamos sozinhos em momento algum. A gente precisa ter a fé do tamanho de abrir o nosso coração. A gente não precisa fazer grandes obras, porque a partir do momento que a gente abre o nosso coração, chega, que está aqui. Nessa manhã que a gente está aqui, alarmada, às vezes um sábado, que a gente quer ficar em casa, cheio de coisa para fazer, abrir o nosso coração é ganhar um banho de luz, de renovação. Eu frequento as reuniões de segunda-feira, porque eu falo que eu já começar a semana com o pé direito, para lavar o espírito, lavar a alma. E aí a gente entra lá no imortalidade da alma. E aí eu vim trazer conceitos aqui para vocês, alma e espírito. Qual é a diferença entre alma e espírito? Eu vou lavar a alma, lavar o espírito. A alma é uma denominação do espiritismo para o espírito encarnado. Então, para ter uma facilidade de entendimento quando está falando de um espírito encarnado e um espírito desencarnado, encarnado chama-se de alma e desencarnado chama-se de espírito. Tá? As almas e espíritos são a mesma coisa, tá? Fazendo só a distinção encarnado e desencarnado. E aqui eu trouxe, só para a gente entender isso, que é o princípio inteligente, que é o espírito, um perispírito que a gente precisa para a gente aparentar, ter uma aparência, um corpo semimaterial e um corpo físico. Quando o espírito é espírito, que ele está fora do corpo físico, ele tem uma aparência de perispírito, geralmente de uma vida anterior. Quando está encarnado, o perispírito está unido ao corpo físico. Então, quando a gente começa a entender todas essas nomenclaturas, como que vem o raciocínio, a gente consegue compreender melhor as coisas. Quando o médium clarividente, que é aquele que consegue ver espíritos, o que ele enxerga é o perispírito, que é o corpo semimaterial. Então, a aparência que um médium vidente vê é de um perispírito, que é um corpo semimaterial habitado por um espírito. E aí, tem outras considerações que não é para hoje, a respeito disso. E aí, o espírito, então, lá na questão 76, é um princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante. Quando eu falei que somos todos farinhas do mesmo saco, somos todos criados da mesma forma. A mesma essência, as mesmas potencialidades são idênticas para todos nós. E aí o perispírito é aquilo que o conceito dele é a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá? Fica à vontade. E aí, enquanto imortalidade da alma, lembrando que somos filhos de Deus, que o espírito é o princípio inteligente do universo ligado a Deus, e que como espírito já existimos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. A gente, enquanto encarnado, a
a gente tem uma dificuldade que é natural de esquecer, enquanto encarnado, esquecemos que somos espíritos. A gente lembra assim, eu sou a Cíntia aqui hoje no céu, de manhã eu faço isso, aquilo, sou casada, tenho um filho, tenho 3 irmãos. Aí eu penso na Cíntia. Hoje eu estou Cíntia, mas amanhã eu posso ser José, eu posso ser Maria, eu posso ser Joana, eu posso ser João. E aí quando a gente esquece que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria, a gente às vezes fica muito materialista. E o nosso maior desafio enquanto encarnados é o equilíbrio. Precisamos da matéria, precisamos trabalhar, precisamos do dinheiro, precisamos do corpo físico saudável, precisamos criar nossas famílias, fazer as nossas atividades, mas precisamos ser espíritos. Precisamos pensar que todas as nossas ações, elas precisam ser duradouras. Elas têm que ser maior do que essa vida. Ela tem que ser maior do que esse momento de feminino, de casado, de mãe. Ela precisa ser mais. O que é que o meu espírito está fazendo a longo prazo? Que marcas que eu estou deixando por onde eu estou passando? Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Está sendo boa a minha caminhada? Toda vez que eu tenho uma ação que reverbera no outro, o que eu estou deixando reverberar no outro? Porque quando a gente começa a pensar enquanto espíritos, a gente começa a ser mais humilde, naturalmente, porque a gente vê que a gente precisa uns dos outros, que a gente, para se sustentar espiritualmente, precisamos estar unidos, precisamos ter afins que nos acolhem, porque temos dificuldades, sim, porque estamos evoluindo, porque estamos caminhando. E aí a gente fala assim, nossa, isso aqui não precisa ser assim. Porque às vezes a gente fica tão na materialidade, da construção, do aprendizado, que a gente esquece assim, gente, estou aprendendo. Enquanto espírito, ainda sou criança. Mesmo já tendo vivido muitas encarnações. Por que eu estou falando que ainda somos crianças? Porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações. A gente ainda tem a predominância do mal. Por que predomina o mal? Eu ouvi uma palestra da Nete Guimarães que eu achei muito legal. Ela perguntou assim para as pessoas, Deus existe? Deus existe? O mal existe? Se mal existe, como é que Deus existe? Se Deus criou todas as coisas, então Deus criou o mal? O mal, na verdade, ele é a falta do nosso conhecimento, é a nossa ignorância. A gente ainda mata o outro por falta de conhecimento. Não é que a gente é mal, esse mal que a gente conhece, o que a gente destrói do nosso planeta é por ignorância. Porque a gente esquece que a vida continua para outras pessoas e que elas vão precisar de um planeta que tenha qualidade de vida. Então o mal que a gente ainda causa é muito pautado na nossa incompreensão, na nossa falta de conhecimento das coisas. A partir do momento que a gente toma conhecimento de certas coisas, a gente muda a postura. Quando a gente entende que mudar de atitude tem uma consequência impactante, a gente muda. É esforço, é comprometimento pessoal, é diário. Porque tem hora que vai dar certo e hora que não vai dar. Porque sair da zona de conforto dá muito trabalho. Caminhar passos novos dá muito trabalho. A gente tem que pôr força. A gente tem que seguir um caminho. E aí, na pluralidade das existências, ele explica pra gente, como fomos criados simples e ignorantes, a gente é dotado de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher o bem e o mal. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se e tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através de diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e desencarnando, quantas vezes necessárias para adquirir mais conhecimento através das múltiplas experiências da vida. E aí falar para pais é bom porque a gente está vivendo no momento a situação. Nós somos como crianças para Deus. É só uma analogia, tá, gente? No sentido de que
as coisas que a gente ainda não sabe, os erros que a gente ainda comete, eles são pautados na falta de conhecimento. Então, nós que temos filhos pequenos, quando eles fazem uma coisa a partir de uma falta de conhecimento, a gente corrige. Olha, meu filho, não faz isso, isso machuca, ou isso pode prejudicar o seu colega. Beleza. Aí a criança aprende aquilo, mas não aprende tudo. Aí vai lá e comete uma coisa parecida. Aí a gente chama de novo, mais enérgico, olha só, não faça isso por causa disso, isso não é bom, a gente explica tudo. Beleza? Na terceira vez que a criança comete o mesmo delito, o que a gente faz? Banco do pensamento. Eu acho que ainda continua o banco do pensamento. Eu estou desatualizada. O que é o banco do pensamento? É parar para refletir. E qual que é o banco do pensamento que Deus coloca para nós? A dificuldade. Nós, no nosso dia a dia, quando a gente está com dinheiro no bolso, saúde em dia, bons relacionamentos, a gente não para para pensar não. A gente vai seguindo, tá tudo ótimo. Tira o dinheiro, tira a saúde, tira o relacionamento. É o banco do pensamento. Então, não é um castigo assim, ai, Deus está punindo. Não. Ele está tentando mostrar para a gente de uma forma diferente porque a gente não estava entendendo. É igualzinho a gente faz com os nossos filhos, lógico que cada um na sua, né? Deus é Deus, mas é como cada um faz com a sua dificuldade. Olhemos para as nossas dificuldades sem preconceito, sem julgamento. Pergunte para si mesmo, por que eu estou vivendo essa dificuldade? O que eu ainda preciso aprender com isso? Eu brinco que quando a minha dificuldade está muito difícil, na minha oração eu falo, Deus, mostra de outro jeito. Porque esse aí eu estou burrinha, não estou conseguindo entender mesmo, de coração. E mostra, gente. Porque não existe um só pedido que não seja respondido. Então, vir e voltar, viver experiências. As famílias que a gente convive, elas são aprendizados, são escolas para a gente. E aí, lá na parte de evolução, na pergunta 114, no Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec foi: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E aí eu volto aqui na experiência de pais. A gente pode viver a experiência do filho? Por mais que a gente ensine, que a gente acolha, que a gente ampare, que esforcemos esforços, peçamos ajuda, a transformação só acontece quando o próprio espírito deseja. Nós temos obrigação moral de acolher, de instruir e de amparar os nossos filhos. Mas a mudança vai ser deles. É isso que Deus faz com a gente aqui, igualzinho. Cada um de nós no nosso patamar. E aí a gente entra lá no livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Que é o amor de Deus por nós. E aí a gente continua lá na causa e efeito. Ok, mas para ser necessário que Deus atende em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Olha que interessante a pergunta de Kardec lá para os Espíritos. E aí os Espíritos respondem: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Aí fala assim: mas e aí? Como é que eu vou saber dessa lei de Deus aí? Gente, são as leis divinas e leis morais. É um outro estudo, mas elas estão presentes na nossa consciência. Mas como é que eu vou identificar então essa lei moral aí? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Gente, tem um dispositivozinho interno da gente, chamado aflição ou acolhimento,
Quando a gente faz alguma coisa que vai contra a lei de Deus, dispara um sinalzinho dentro da gente. É íntimo, ele é sutil, mas ele dispara. O contrário também acontece. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, que a razão do lado de fora está falando para não fazer, mas na lei divina a gente sabe que tem que fazer, é aquele momento que fala assim, eu vou arriscar, eu vou fazer de tudo, mas eu vou fazer o que meu coração está pedindo. E a gente faz. E é quando a gente está em acordo com a lei divina. Tá? A reencarnação. Qual o fim objetivado da reencarnação? Progredir, gente. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, odiar a justiça. Se fomos criados todos iguaizinhos, imagina, viemos todos aqui, começamos caminhando, arrastando, engatinhando, caminhando e correndo. Quem conseguiu criar mais habilidades, caminha mais rápido. Quem não conseguiu, ainda fica arrastando. Mas a justiça é igual para todos. Por isso que a gente precisa ir e vir. Vai depender do esforço de cada um no melhoramento pessoal. Aí ele fala, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Que na verdade é aquilo que eu estava falando do banco do pensamento, né? Vem a Cíntia, vai lá, faz isso aqui. Aí a Cíntia vem egoísta com os coleguinhas, não quer dividir. Aí vem a Cíntia com abundância. Beleza, não aprende. Aí vem a Cíntia na escassez, não aprende. Aí qual vai ser o jeito? Vai tentar e não vai conseguir. Eu vou entender como é que o outro se sente. Não é Deus castigando, é forma diferente de aprendizado. Então a gente tem que ser pelo menos inteligente dentro do nosso momento evolutivo. Se tem alguma coisa dando errado, vou analisar isso aqui profundamente, porque eu quero aprender rápido, porque se eu não aprender rápido, no bom sentido, tá, gente? Se eu não aprender rápido, eu vou ficar batendo cabeça até eu conseguir aprender. Porque é isso que a gente precisa prevenir. E aí na pluralidade dos mundos habitados, é muito legal quando eu achei essa fotinha que eu achei o máximo. Eu peguei a Via Láctea, tá? E ali assim, um zoom pequenininho de onde está ali o sistema solar. E aí eu coloquei, são habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Na questão 55 do Livro dos Espíritos. Para quem gosta, quem é curioso, gosta de YouTube, tem um vídeo do Mário Sérgio Cortella que é muito legal, que ele fala assim, quando a pessoa fala assim, você sabe por que você está falando? Aí ele fala assim, você tem um minutinho que eu vou te explicar. E aí ele vem decorrendo a respeito disso aqui, dos sóis, das galáxias. Então, isso não é para a gente falar assim, nossa, então a gente não é nada? Não, pelo contrário. Olha como é complexa o entendimento divino. Nós estamos ali, naquele lugarzinho ali, numa Via Láctea. Quantos irmãos que a gente não tem no universo todo? Isso é só uma forma de nos situarmos assim, eu estou aqui, eu preciso chegar mais longe. Quando a gente fala assim, eu preciso ser igual a Jesus, a gente agora tem que, nessa nossa reflexão, a gente tem que pensar, igual a Jesus quando ele passou pela Terra, né? Porque agora Jesus já está anos-luz do que ele foi naquele momento. Porque ele também continua evoluindo. Mas chegar como Jesus é para nos tirar da zona de conforto, para nos tirar desse comodismo e falar assim, vou deixar para outra. Porque, gente, não está dando tempo de vir na outra reencarnação. As pessoas não estão querendo ter filhos. Eu até falei outro dia aqui, mas eu falei com muito carinho, assim, as pessoas preferem ter cachorro. No bom sentido, eu não tenho nada contra cachorro, não tenho nada disso. Quando eu digo, não estou dizendo, falando mal, não nesse sentido. Tem nascido pouca criança. E nascer pouca criança é pouca oportunidade de aprendizado. A fila de espíritos para reencarnar é gigante. As oportunidades estão cada vez mais raras. Então vamos aproveitar a nossa existência aqui. Aí a gente olha e fala assim, poxa vida, mas o planeta está uma bagunça. É briga para lá, é vírus para cá, é economia para lá, é bombardeio. Gente, nós escolhemos estar aqui agora. Por mais que a gente fale assim, para que eu quero descer. Nós escolhemos. Nós sabíamos que a gente ia passar por um planeta em ebulição.
Transformação requer movimento. Qual de nós que na nossa casa a gente vai às vezes arrastar um móvel para fazer uma coisinha, o pé quebra, a tinta da parede estraga, é uma limpeza, a gente está organizando. Como que a gente organiza uma casa? Mexendo. Como que a gente vai organizar um planeta? Mexendo. A gente tem que ter, nesse momento, bom senso de orar pelo nosso planeta. Imagina, lógico que dentro do nosso entendimento, o trabalho que Jesus está tendo com o planeta tão bagunçado. No nosso entendimento, tudo segue uma ordem divina, mas a gente tem obrigação moral de orar pelo nosso planeta. Porque o nosso planeta é nossa responsabilidade. Se lá na China está começando um vírus, ele é nosso. Porque somos todos farinha no mesmo saco. Se lá tem a Arábia Saudita e a Rússia lá brigando, o problema é nosso. O planeta é nosso. Cada ar que a gente respira aqui é de todo mundo. Cada água que a gente bebe é de todo mundo. Cada pedaço de terra que a gente movimenta é de todo mundo. Enquanto nós não entendermos o todo, a gente não consegue compreender as dificuldades que nós teremos que passar ainda e o quanto somos desunidos por falta de entendimento. Quando a gente vai diminuindo a nossa dificuldade de entender as coisas, quanto mais compreensão a gente tem, menos a gente sofre. E aí, o para casa da semana é a gente pensar no nosso planeta, oração, vibração, porque a gente pode mudar sim. Tá? E aí, a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Lá na questão 83, quando pergunta se tem fim, eles falam, os espíritos respondem pra gente que não tem fim e é isso que pode responder agora. Por quê? Porque a gente não tem condições de compreender. A gente não tem conhecimento evolutivo para compreender. Mesmo que tenha aqui entre nós um espírito que viveu lá, que vive num planeta mais adiantado, como a gente sempre tem, como tivemos os catelinos que vieram aqui formar o planeta, com Jesus, que vieram fazer as construções, a gente tem entre nós espíritos mais evoluídos, mas por enquanto a gente ainda não consegue compreender. E aí a vida futura. De onde nasce para o homem o sentimento e instinto da vida futura? E aí ele fala, já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe do que viu no estado espiritual. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. E aí, para a gente entender um pouco essa vida futura, a gente pensa assim, e se hoje fosse o último dia nosso? Vamos supor que o planeta acabaria hoje. Daí a gente não fala nem o que é. Acabou. E aí? A gente sabe que a gente vai voltar para casa. A gente sabe que existe outro lugar. Por mais que às vezes alguns ainda não consigam compreender isso. A gente sabe que a gente tem uma ligação. Por senão a gente não teria noção de Deus. A gente não compreende. Então o fato de não compreender, às vezes nos deixa céticos. Ou nos deixa duvidosos. Será que é? Será que não é? Porque às vezes, para ficar aqui na matéria, a gente joga tudo muito pro racional. E aí, o plano espiritual. No instante da morte, a alma volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. A questão 149 do livro dos espíritos. E aí eu pus ali o nosso lar, porque é assim, né? A gente elegeu o nosso lar como a colônia especial do plano espiritual. Existem milhões. E se a gente voltar lá e ver aquela foto lá da Via Láctea, existem milhões. A nosso lar é a mais pertinho aqui, que está mais situada perto do Rio de Janeiro. Que é a mais situada aqui perto de Belo Horizonte se não me engano, Novos Horizontes e o Esplendor. Então a gente já tem notícias de colônias, outras colônias espirituais. Então, a gente vai voltar para casa. Quando eu estava vendo isso aqui, eu lembrei tem um programa na GNT que chama Idas e Vindas. Né? Que aí a Astrid vai lá e vai no aeroporto fazer entrevista com pessoas e as pessoas estão indo viajar. Eu falei assim, gente,
o desencarne tinha que ser assim. Você chegar tipo numa estação, né, num lugar, e abraçar a pessoa e falar assim, eu te amo muito, eu vou lhe viver uma experiência, daqui a pouco eu volto. A gente tinha que fazer isso. A gente pode chorar, a gente pode sentir falta, sentir medo, sentir insegurança, mas de bem com a situação, porque é isso. A gente vai ali e volta, e vice-versa. Quem está chegando aqui, está vindo aqui, depois volta. Porque esse é o movimento divino, esse é o movimento da sabedoria de Deus. Então, lembrar que a gente está nos idas e vindas lá no GNT. E a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Todos nós somos médium em algum nível, porque a gente tem a influência dos espíritos. E às vezes ela vem através de uma intuição, através de um sentimento. Então, a mediunidade, ela é uma faculdade que para uns é mais específica, como a psicofonia, a psicografia, a clarividência e muitas outras, mas de um modo geral, todos nós que percebemos a espiritualidade somos médiuns. E a influência dos espíritos em nossa vida influi muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem o perceberes. Isso aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso, eu vou dar um exemplo mais no dia a dia de família. Tem uma criança e às vezes ela faz uma pirraça ou ela fica agressiva, e se a gente se não vigia e entra na sintonia dela, a casa toda fica bagunçada. Eu falo por experiência própria. Gente, estou falando por conhecimento de causa. Então, às vezes, a criança, por ser mais sensível, ela é mais influenciada e aí a casa toda vira uma grande bagunça. Ou a gente chega em casa, atribulado do trabalho, com preocupações, com dificuldades, já trazendo pensamentos e companheiros de pensamentos afins, de insegurança, às vezes de dúvida, de raiva, e a gente adentra o nosso lar, e aí todo mundo fica, às vezes, na mesma sintonia. É exercício, porque enquanto espíritas, sabemos da nossa responsabilidade. E aí, nessa hora que a gente precisa pensar que precisamos contar uns com os outros. É pedir ajuda. É dentro de casa, nossa, você chegou tão nervoso, o que está acontecendo? Calma um pouquinho, fica calmo. Ou a gente respeitar, nossa, chegou muito agitado, vamos esperar um pouquinho, vai se acalmar. A gente tem um antídoto que a gente usa muito pouco, que é a oração. Nós somos muito fraquinhos na oração. A gente acha que às vezes um Pai Nosso resolve, mas tem que ter fé. Tem que estar presente naquilo que a gente está fazendo. Pedir ajuda, Jesus me ajuda, se a gente estiver conectado e com fé, é mais poderoso do que meia hora de oração. O que vale na nossa oração é a intenção. E se a gente está aqui rezando lá o Pai Nosso, está pensando lá na conta que vai, ou na hora que tem que sair, que está atrasado, melhor não rezar não, gente. Não faça oração. Porque se a oração está falando aqui, mas pensando outra coisa. Agora, se parar um minuto e fechar os olhos e só pensar em Jesus, só é muito, tá, gente? Pode falar. Conseguir conectar com a presença do Cristo é uma oração poderosíssima. E aí eles falam pra gente também da ação dos espíritos na natureza. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Somos todos co-criadores divinos. Tudo que tem no orbe, tem uma sequência, tem uma cadeia. Por isso que cada um de nós tem um talento. Nós precisamos fazer o planeta acontecer. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é assim. Todo mundo aqui tomou café da manhã hoje? Sim. Todo mundo? Sim. Pelo menos um café, um leite, toda a casa teve. Ok? Pelo menos um café. Vamos pegar o café, que é uma coisa mais genérica. Bom, se toda casa teve café aqui, e se a gente acha que a gente não precisa de ninguém, vamos pensar no cafezinho preto, tá?
sem leite, sem açúcar, daqueles assim, bem para quem gosta de café. Bom, para a gente tomar o café de manhã cedo, na casa da gente, tem pelo menos, por baixo, 500 pessoas que passaram pelo processo do nosso café. Então vamos começar a pensar no café. Para a gente ter um café na nossa mesa lá, quentinho, gostoso, para ajudar a gente a acordar, alguém plantou o café. Alguém colheu o café. Alguém armazenou esse café e vendeu esse café. Alguém comprou. E alguém processou. Alguém empacotou. Alguém comprou essa embalagem. Essa embalagem foi transportada. Alguém transportou essa embalagem. Essa embalagem chegou num estabelecimento. Aí alguém colocou ele na prateleira. Alguém foi lá, nós compramos, alguém pagou, alguém recebeu e a gente levou para casa. Se a gente for pensar no grão, no armazenamento, no processo, na embalagem, é pelo menos 500 pessoas que passaram pelo café da manhã. E a gente tem café, açúcar, leite, pão, biscoito, queijo. E aí a gente vive sozinho? A gente... E se a pessoa do café revoltasse e falasse que nunca mais ia plantar café? A gente ia ter que trocar, né? A gente nunca mais ia tomar café. E aí são 500 pessoas que deixariam de fazer um processo. Você está com fome já? Fala do leite. Do leite? Não, o leite piorou ainda. Porque a vaquinha ainda tem vida lá, ainda tem que tirar o leite, ainda tem uma... Aí a gente vai... Outro estudo. Então é para a gente perceber que as nossas ações, porque às vezes fala assim, eu só faço isso. Às vezes eu falo assim, eu acho uma injustiça quando fala assim, só cuida do filho. Não é justo falar isso. Eu só sou mãe, não. Ou eu só... Aí não vamos pegar isso não, porque não é justo, né? Vamos pegar uma coisa mais corriqueira. Eu só levo a cesta básica ali. Vamos pensar nisso. Que parte que a gente está fazendo, só essa parte? Porque tudo que nós fazemos impacta na vida de todo mundo, o tempo inteiro. Ação dos espíritos na natureza. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, tem todos um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, aí os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Nós influenciamos e nós impactamos a natureza, mas existe a lei divina que rege todas as coisas. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce a ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, para a gente encerrar os princípios básicos do Espiritismo, é para a gente lembrar, quando a gente reflete, a gente olha para toda essa cadeia, como que tudo tem uma ordem, tudo tem um equilíbrio, nós precisamos estar atentos aos nossos atos. Jesus já falava para a gente, cada um cuida da tua administração. Vamos fazer o melhor que nós pudermos, dentro daquilo que nós já conhecemos. Vamos lembrar que o conhecimento nos ajuda a caminhar mais rápido. Vamos lembrar que estamos sempre amparados por Jesus e por toda a espiritualidade. Cada um de nós conta com o seu amigo espiritual. E além disso, a gente tem inúmeros benfeitores que trabalham no nosso favor. Que a gente possa ter uma boa semana, que vocês possam retornar aos lares com o coração renovado e que lembremos que tudo que acontece no nosso planeta é problema nosso. E aí a nossa força, nesse momento de tanta dificuldade, é oração. Sejamos
a força de mudança que o planeta precisa. Porque cada oração que a gente faz, a gente cria um campo vibracional ao nosso redor e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Então a minha oração forte, com a dele forte, com a sua forte, com a dela forte, a gente cria um campo muito grande. O culto do Evangelho no lar é, no mínimo, limpeza espiritual do lar. Porque para os espíritos chegarem para as orações, o lugar tem que ser preparado. Então lembremos do culto do Evangelho no lar, nas nossas casas. Nesse momento de apreensão e de dificuldade, que tenhamos bom ânimo, que tenhamos fé, que pensamos ao nosso Pai para acolher as nossas incompreensões. Assim a gente vai continuar caminhando confiante. Boa semana para todos.